Shalom, shalom, que bênção, que bom estar aqui com vocês. Estou com saudades de algumas pessoas que avisaram que não iam estar aqui hoje. Mas nós estamos, o Senhor está. E vamos orar para que, Deus possa estar no controle de tudo aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo venha nos guiar, que nenhuma palavra saia da minha boca sem ser guiada por ti, Senhor. Traz uma tenaz, purifica meus lábios. Senhor, traz uma tenaz, purifica os corações e mentes. Senhor, em nome de Jesus, coloca o teu sangue entre nós e todo mal. Cobre-nos com as tuas asas, a sua sombra. Senhor, encha-nos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa controlar, possa guiar todas as coisas. O Senhor possa proteger e blindar cada um dos meus irmãos que estão aqui e os que vão assistir essa live depois, essa ministração depois. Em nome de Jesus. Nós aqui estamos falando de guerra faz um tempo, porque nós queremos chegar ao ponto onde nós todos estaremos limpos e com abertura para receber as bênçãos, né? Para a gente receber as bênçãos, a palavra diz que as bênçãos de Deus, elas correriam atrás de nós. E para nós recebermos essas bênçãos, nós precisamos estar no caminho certo, né? Elas não vão correr em outros caminhos, elas vão correr nos caminhos de Deus, nos caminhos certos que Deus designou para nós. Nós precisamos ter, muitas vezes, correção de rota na nossa vida, né? A gente precisa, às vezes, rever alguns conceitos, rever algumas situações que estão na nossa vida sem a gente estar percebendo que tem coisas ali que a gente está sofrendo sem saber. Por exemplo, existe uma corte celestial e nós podemos estar sendo acusados nessa corte sem estar sabendo. E Deus é justo, Ele não quer a gente lutando contra o que a gente não sabe, não conhece, não quer que nenhum processo corra à revelia, né? Usando uma linguagem de júri, né? Nas regiões celestiais, entende? Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores guerreiros, mas ele visa que cada um desses guerreiros vença, né? Não fica levando uma vida de luta, de guerra a vida inteira, e quando a gente vê, o tempo passou e a gente não conseguiu cumprir os propósitos de Deus, né? Então, muitas vezes a gente está preso por várias coisas que nós vamos desenvolver um conhecimento ao longo das reuniões que a gente vai continuar fazendo, porque tem muita coisa muito profunda que precisa ser ensinado, né? Porque sem ter o ensino, quem vai saber? Como que vai saber, né? E para a gente poder agir, precisamos saber como agir, como orar, cada coisa que a gente precisa, quais são as armas, né? O que Deus já disponibilizou para nós. Mantenha os microfones fechados, por favor. Então, tá dando interferência aí. Amém, amém, amém. Então, nós vamos chegar ao ponto de conseguir chegar ao máximo que Deus determinou para nós, desde que a gente aprenda e coloque em prática, que a gente não fique só criando obesidade espiritual, de ficar só conhecendo e não colocando nada em prática, né? Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé, e a gente precisa agir pela fé, colocando em prática tudo que vai ser ensinado, que está sendo ensinado, né? Nós podemos abrir um tribunal celestial.
como qualquer pessoa porque lá no céu tem a Terra tem um sistema bem espelhado, né, com o do céu, tanto que antes não existia separação da Terra e do céu. Lá no céu existem várias salas, como eu já falei antes, né? Tem as cortes celestiais, tem a sala do banquete, tem a sala dos órgãos novos, tem tudo lá. E o reino de Deus espiritual, ele funciona através de leis, né? Ele funciona como um tribunal mesmo. Deus não é o tempo todo um juiz. Ele não vive de toga, tá? Ele precisa colocar uma toga e sentar no trono de justiça para julgar, porque, em geral, ele não vive nesse trono de justiça. Por isso, nós precisamos, às vezes, quando a gente está vivendo uma situação de injustiça, por exemplo, né? Por exemplo, eu acabei de falar de uma situação, a gente está em dia com a Saneago, ela foi lá e cortou nossa luz. A gente pode ir num tribunal, né, e falar sobre isso, processar, mover um processo. Da mesma forma, a gente pode fazer no reino dos céus. A gente pode abrir, como se a gente fosse lá, abrir um processo contra uma situação, entende? Mas antes disso, eu já vou falar, é preciso se limpar completamente diante de Deus. É preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu não sei que eu pequei, traz a minha consciência, me dá arrependimento sincero, me lava, envia seus anjos de guerra para me ajudar aqui, envia anjos de luz para poder me ajudar, porque os anjos, eles conectam a gente ao céu. Entende? Tem muita gente que tem resistência de falar de anjo, mas os anjos são pessoas que Deus criou. E na Bíblia chama eles de filhos de Deus, ainda por cima. E ainda, lá em Gênesis, isso. Quando eu falo sobre adoração profética, eu falo sobre isso. Meu canal tem adoração profética. Então, os anjos, eles são extremamente importantes. E nós precisamos estar clamando para que Deus envie os anjos dele para estar conosco, nos protegendo, nos guardando. O Espírito Santo de Deus é quem vai guiar a gente nisso. Ele vai falar, peça a Deus que envie os anjos, dá um comando para os anjos. Ó, igual já aconteceu muitas coisas que eu tive que falar assim, ó, espíritos ministradores enviados ao meu ministério, vão lá e façam isso, isso e isso, em nome de Jesus. E as coisas acontecerem como eu pedi. Entendeu? As mínimas coisas. Chegar e falar, anjo do Senhor, guarda uma vaga nesse estacionamento que eu vou chegar, porque era muito importante ter uma vaga no estacionamento, era uma situação urgente e eu precisava dessa vaga. E chegar lá num lugar que nunca tinha vaga e tinha uma vaga. Eles estão aqui, eles foram enviados por Deus para nos auxiliar. Né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso, os anjos e seus antagônicos, né? Os anjos e os espíritos antagônicos. Por quê? Para a gente saber como usar essa bênção que Deus deu para a gente de ter esse recurso dos anjos a nosso favor, usar o recurso, né, dos anjos que Deus enviou para nós, para cada um. Deus envia uma equipe de anjos diferente, de acordo com o seu chamado, entende? Se, por exemplo, você vai trabalhar, Deus te chamou para trabalhar com cura, impondo as mãos, Deus envia anjos de cura. Se você vai trabalhar, em cada ministério, Deus te envia uma equipe de anjos diferentes. E tem como a gente ter a equipe de anjos que se enviam Jesus Cristo, né? E aí eu estou falando muita coisa desse tipo no nosso livro que eu vou lançar esses dias, tá? Sobre os anjos e seus antagônicos. E por que os antagônicos? Porque
nós precisamos conhecer mais a influência de cada um deles de uma forma, porque, igual, esses dias eu mandei pautas para vocês. Eu vi que muita gente ficou confusa. Alguns ficaram confusos. Ah, mas essa pauta aqui parece que não está me ajustando. Vocês vão precisar conhecer um pouco mais sobre tronos e frequências deles, para que vocês reconheçam a influência deles e como vocês vão combater essas influências na vida de vocês. Porque a autolibertação é, sim, muito boa. Porque você, a não ser que seja uma pessoa que é esquizofrênica ou que teve envolvimento com o ocultismo a vida inteira, essas pessoas precisam de alguém para ministrar elas. Precisam ser ministradas. Mas a maioria das pessoas precisam autolibertação, porque muita coisa ela vai ter que estar num momento que está só ela com Deus e Deus que vai guiar ela. Fora isso, ela vai ministrar em si mesma e depois ela vai aprender a usar as ferramentas que ela recebeu em outras pessoas. Então, é muito importante vocês aprenderem como usar essas ferramentas, como combater essas frequências, né, e tudo mais. Então, aí eu estou colocando lá tudo sobre os antagônicos aos seres que Deus envia para nos auxiliar, né, os anjos e suas classes, né? Não vou falar de hierarquia, porque Deus não criou hierarquia de anjos, tá? O que fala lá de tronos, de potestades, dominadores, essa lista não significa que seja uma hierarquia. Essa lista fala de, na verdade, um sistema organizado monárquico. Tá? O reino espiritual funciona como uma monarquia, não é uma hierarquia como tem sido ensinado há muito tempo. Nós vamos ver muita coisa que vocês vão ficar surpreendidos demais com esse livro, tá bom? Eu estou trabalhando bastante nele. Então, voltando ao assunto aqui, nós estamos falando aqui de abrir um processo no céu, né? Abrir um tribunal no céu. Por quê, né? A Bíblia fala aqui, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 22. Aqui Deus está falando desse tribunal. Tá? Nós, quando a gente quer justiça diante de Deus, a gente tem que ir diante do tribunal dele. Porque tem muita coisa que a gente vai entrar em guerra. Igual eu falei dos anjos, né? De como lidar com os espíritos antagônicos aos espíritos de Deus. E tem muita situação que você não vai guerrear. Tem muita situação que você vai ter que entrar no tribunal e buscar a justiça de Deus. Não entrar numa guerra. Entende? É muito diferente essas duas coisas, tá? Numa guerra existe todo um sistema jurídico. Num tribunal existe todo um sistema jurídico. Numa guerra, você tem os espíritos que Deus enviou ao seu ministério, a sua equipe de anjos, né? Você tem o reforço que você vai pedir no momento, e você tem os espíritos antagônicos que vão ser combatidos naquela situação. Isso é uma guerra, né? E essa guerra todo mundo começa a viver quando aceita Cristo, não tem escolha de entrar nela ou não. Aceitou Jesus, você já recebe o quê? Uma armadura, né? Por quê? Porque começa a guerra. Porque o diabo, enquanto você estava nas mãos dele, ele não estava preocupado. Mas na hora que você entra quando você se converte, ele quer de qualquer forma te pegar de volta. Então ele vai começar a guerrear e vai querer atrapalhar tudo na sua vida. Abrir um tribunal celestial, né?
você vai usar muitas palavras para poder conhecer mais sobre essa área, para saber o que está fazendo. Se limpar, se tem alguém que você está devendo, se você defraudou alguém, deixou alguém, você falou que ia fazer uma coisa para uma pessoa e não fez, e deixou a pessoa magoada com aquilo, isso tudo aí é sangue que clama, sabe? O sangue, a gente fala o sangue de Jesus sobre nós. A gente nem tem entendimento sobre o que é o sangue de Jesus, né? O sangue é um ser, o sangue clama, o sangue, ele é um ser. E a gente precisa saber usar o sangue de Jesus. E a gente também precisa entender o que é sangue. Olha, quando você dá uma oferta para alguém, você está dando sangue, porque seu suor é sangue. Quando você tem sangue, o sangue branco, todo mundo já sabe que existe, né? Tem vários tipos de sangue. E o sangue clama. Toda forma de sangue clama, entende? Então, quando a gente vai buscar o sangue de Jesus, é Jesus que está ali, é o Espírito de Jesus. No nosso sangue, por exemplo, é uma outra forma, é a alma vivente que está no nosso sangue, né? É um ser, entende? Como que é sério isso? A questão do sangue. O sangue está no nosso saliva, o sangue está no nosso cabelo, o sangue, que tudo é DNA, né? Quando faz exame de DNA, não faz com essas coisas? Em todas as secreções que saem do nosso corpo, né? Tudo que sai do nosso corpo, até um pedaço de unha. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente pensa, e as coisas mais simples a gente não imagina o que pode acontecer. Então, a gente não vai ficar agora assombrado, pensando em tudo e tal. Por exemplo, quando vocês cortaram o cabelo, vocês não sabem onde foi seu cabelo. Por exemplo, você doou sangue, você não sabe para onde foi seu sangue. O que mais tem é médico satanista nos hospitais. Tem gente que compra agulha usada de tatuadores, para você ter uma ideia. Só para ter o sanguinho que tem na ponta. E paga caro. Então, assim, ó, você vai orar. É tudo pela fé. É orar, pedir, Senhor, recolha toda forma de sangue meu que tenha ido para lugares indevidos. Onde houver cabelo meu, tudo meu que tenha ficado em algum lugar que não te agrada, recolhe em nome de Jesus toda forma de sangue minha. Recolhe em nome de Jesus de onde tiver. Entendeu? Ore assim, faça isso, tá? Faça isso, anote aí no seu caderninho, faça isso. Pede a Deus, Senhor, se meu cabelo ficou em algum salão de gente mal intencionada, mal acompanhada, pega esse cabelo meu, Senhor, retira de lá, retira todos os fragmentos da minha alma, de onde eles estiverem, em nome de Jesus. A Ana Mendes fala que um fragmento da sua alma nas mãos de um satanista é o suficiente para ele arruinar a sua vida. Aí começar a entrar na sua casa, você começa a ver espírito humano na sua casa sem você saber, né, de onde está vindo isso, por quê, nem como combater. Aí o que você vai fazer? Você vai orar pedindo a Deus para fechar os portais que abriram, né? Recebe aí que eu vou impartir uma coisa com vocês, tá? Levanta sua mão direita aí. Levanta sua mão direita. Levanta sua mão direita. Recebe agora. Senhor, em nome de Jesus, eu imparto com eles a espada de Jerusalém que o Senhor me deu. Eu imparto com eles agora essa espada, Senhor. Pega seus filhos agora e eu imparto com eles essa espada de Jerusalém. Segura a espada agora, segura ela, segura no cabo da espada. Fecha a mão e segura ela. Agora, levanta e coloca ela aqui nas suas costas. Guarda ela aqui no lugar de guardar a espada. Ela está aí agora, tá?
Agora você tem uma espada aí, tá? A palavra de Deus fala que a palavra de Deus separa juntas de medulas, espírito e alma. Então você depois pega essa espada e separa juntas e medulas, espírito e alma. Separa o seu espírito, a sua alma dos espíritos malignos. Corta toda a conexão, entendeu? Amém? Vocês receberam uma espada, uma ferramenta poderosíssima. Está aí, guardado aqui em vocês, tá bom? Levanta-te, ó Eterno, mostra a tua ira santa contra essa gente furiosa. Meus acusadores lotaram um tribunal. Ó, presta atenção. Chegou a hora do julgamento. Assenta-te na cadeira de juiz, apanha o martelo e anula as falsas acusações contra mim. Estou pronto, confio no teu veredito inocente. Salmo 7, 6, 8. Anota as referências. Salmo 7, 6, 8. Tá? Para vocês não ficarem com dúvida depois. Então, aqui está falando, ó, levanta-te, ó Eterno, mostra a tua ira santa contra essa gente furiosa, meus acusadores, lotaram o tribunal, chegou a hora do julgamento, assenta-te na cadeira de juiz, porque tá vendo, ele não vive na cadeira, aqui está falando, assenta-te na tua cadeira de juiz, apanha o martelo e anula as falsas acusações contra mim. Estou pronto, confio no teu veredito inocente. Então, lá naquelas ministrações que eu fiz sobre o DNA e tudo, vocês viram lá como que a gente age, lá tem os versículos bíblicos e como a gente faz para anular, né, para fazer com que também Deus lance um decreto de culpado para os nossos acusadores e os ladrões que roubaram, né? A última ministração tem isso lá. E também ensina também como pedir a restituição de tudo que nos foi roubado, certo? Aqui está falando também, né, um pouco diferente, está falando que chegou a hora do julgamento e você pode então chegar, né, e falar com Deus, exatamente igual num fórum, entendeu? Legal, Senhor, eu peço agora, igual ele está aqui, ó Eterno, mostra a tua ira santa contra essa gente furiosa. Meus acusadores lotaram o tribunal. Chegou a hora do julgamento. Assenta-te na cadeira de juiz e apanha o martelo e anula as falsas acusações contra mim. Estou pronto, confio no seu veredito. Porque o cara falou aqui que está pronto, confia no seu veredito inocente. Porque ele sabe que ele está realmente com limpeza, né? Ele não está em pecado, ele não está com o sangue das pessoas clamando lá no tribunal contra ele. Entende? Porque se você fere uma pessoa, você gerou sangue nas feridas dela. Esse sangue vai estar clamando contra você no tribunal. E se você não consertou essas coisas, você precisa consertar antes de ir abrir um processo. Então, você vai fazer o quê? Procurar restituir quem você defraudou, quem você deu prejuízo, né? Tem gente que não consegue mais porque passou muito tempo ou porque não tem mesmo como. Aconteceu uma coisa, a gente fez uma coisa sem Deus dar direção, ou achando que Deus falou e não falou, e aí embananou tudo, gerou dívida, ficou com a dívida tão alta que não deu conta de pagar. Deus não é cego, Deus não é injusto, ele é pai. O que você vai orar então? Senhor, eu não quero ficar devendo essas pessoas. Eu peço que o Senhor sabe que eu não tive essa intenção de prejudicar ninguém. Então eu te peço, Senhor,
que essas dívidas não gerem consequências na minha vida e que o Senhor me dê condições de pagar. Me dê, em nome de Jesus, condições de pagar e me dê semente para semear. Quem dá semente é Deus. Então, você precisa pedir isso para ele, né? Se tiver alguma dívida, alguma coisa para restituir, certo? Nós não estamos no tempo da lei, onde a situação onde você não tem como restituir, e aí não tem mais jeito, você está ferrado e aí você vai para o inferno. Não, tá? Eu nem gosto de falar essa palavra que eu falei aqui, deleta. Eu vou deletar do vídeo depois. Vai perdoando aí, tá? Saiu sem querer essa palavra que eu falei, eu não gosto de falar esse negócio, você tá ferrado. Você, palavra que eu não gosto de falar, tá vendo? Tem coisa que a gente peca sem querer. Isso não é pecado, mas, né, eu não gosto. Então, a gente se trai o tempo todo. A gente não quer fazer uma coisa e acaba fazendo. Paulo fala isso, né? Então, nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não tive essa intenção e eu preciso consertar isso. Me ajuda, né? E aí você vai buscar isso e vai. E aí, até nessa situação, muitas vezes você apostou num negócio, por exemplo, e chegou lá na frente e não deu nada certo. Por quê? Porque o diabo te roubou, né? Algum trono estava com uma frequência que estava influenciando a sua vida e aí você foi roubado nos seus frutos, nas suas sementes. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no tribunal, você vai falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou em dívida, mas o Senhor sabe que eu fui roubada e eu te peço que sente no seu trono de justiça e venha julgar essa situação e dê uma sentença em nome de Jesus, processando esse espírito imundo, esse principado, seja o que for, né? Que você vai pedir a Deus discernimento para isso. E aí você vai pedir para Deus dar uma sentença para que ele venha te devolver tudo que ele te roubou, para que você venha pagar as suas contas. Entende? Então, está aqui, né? Nessa palavra, ele fala: estou pronto, confio no teu veredito inocente. Porque se você tem coisas a acertar, foi inocentemente, e aí você vai abrir um processo exatamente para resolver isso também, entendeu? Então, são essas formas que você pode fazer. Aqui já está falando, ó, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Aí aqui tem também em Hebreus 12, né? Em Hebreus 12:22 fala assim, ó: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Olha só, quanta gente está nesse tribunal aqui, ó. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus fala coisas superiores, clama coisas superiores, né? Você viu lá, né? Lá nessa assembleia ali está o quê? O juiz de todos, Jesus, o mediador, advogado, o sangue que fala, que te acusa, e o diabo usa, o acusador usa o sangue que te acusa, né? E as testemunhas são diversas. Tem os santos, tem os anjos, tem um monte de testemunha ali. Aí tem, ó, o acusador,
o advogado, os intercessores, né? No caso ali, os santos, oficiais de justiça, os profetas, o sangue, as finanças, como que você usou seu dinheiro para chegar até ali, porque o dinheiro é sangue, documentos e registros. Documentos e registros, por quê? Lá tem no céu todos os arquivos. Tem a sala da biblioteca que tem todos os livros que falam tudo da sua vida lá. E aí, como que você vai saber o que seus antepassados fizeram de errado para você se arrepender por eles, né? A gente se arrisca fazendo uma lista aí e pondo o máximo de coisa, mesmo que a gente não saiba o que eles fizeram, e pedindo perdão, porque é o jeito, mas tem um outro jeito que é melhor, que é você pedir a Deus para te mostrar, te revelar o livro do seu DNA, os arquivos do seu DNA. O seu DNA é um HD, que nem o HD do computador, ele guarda todas as informações, é tudo salvo ali. Hoje eles estão usando o DNA como tipo isso, um HD ou um pendrive, uma nuvem, algo que armazene. Na verdade, tudo é algo que armazene, tudo tem uma memória, né? A parede tem memória, tudo. Por isso que você chega em alguns ambientes, está horrível, você nem aguenta ficar lá, porque as paredes têm memória de tudo que aconteceu ali. É por isso que a gente tem que limpar a nossa casa, energeticamente, espiritualmente falando, entende? Então, o que tem lá no Tribunal Celestial, né? Tem requerimentos, tem petições, tem documentos, tem acusações, tem argumentos, tem evidências coletadas e vereditos. Coletadas por quem? Pelos anjos. Entende? Coletadas pelos anjos. Os anjos estão o tempo todo conosco, anotando tudo que a gente faz. Quando a gente adora, eles vêm para aprender a adorar. Eles têm a adoração mais pura, mas eles querem aprender a adoração nossa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e eles não. Nós temos a essência de Deus. Para anular as acusações, o que você vai fazer? Você vai chegar e vai falar com Deus assim, ó: Senhor, venho diante desse tribunal apresentar o documento de confissões feitas diante do trono superior da graça, tendo como objetivo calar o adversário, remover de suas mãos todo o documento de acusação apresentado contra a minha vida. Eu vou enviar para vocês, tá? Essa parte aqui, para vocês poderem memorizar, e daí vocês vão falar com as palavras de vocês, mas isso aqui vai servir de guia, tá bom? Venho diante deste tribunal apresentar o documento de confissões feitas diante do trono superior da graça, tendo como objetivo calar o adversário, remover de suas mãos todo documento de acusação apresentado contra a minha vida. Aí lá em Colossenses 2,14 vai falar assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Amém? Olha que bênção! Olha que maravilha! Tá vendo? Você vai lá e Deus, ele está lá para isso, para te ajudar. Ele não vai estar lá como um juiz carrasco para te atrapalhar, não. Pelo contrário, mesmo na condição de juiz, Deus é amor, ele continua sendo amor. E ele não imputa pecado, por isso que você precisa se arrepender e confessar, tá? Confessar pecados não é só falar com Deus, é confessar para a pessoa com quem você
errou, com quem você pecou. Mesmo que vai te custar, você vai sofrer o dano e vai fazer isso para que você seja liberto, para que os portais onde os males entram sejam fechados e para que as acusações sejam destruídas, removidas. Amém? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava na ordenança de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz de Cristo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar essas palavras com Deus, que eu venho aqui diante do tribunal, né? E aí, depois você fala, eu lanço todas essas acusações na tua cruz, Senhor Jesus. Eu lanço tudo isso na sua cruz, em nome de Jesus Cristo. Quais os motivos você teria para entrar, né, no tribunal? Vai lá, amor. Vê o Juninho lá, por favor. Quais os motivos para você que você pode encontrar para abrir um processo no tribunal? Pedir para que o Senhor te mostre quais são as vozes que existem contra você no tribunal. Uma voz de acusação reverbera com problemas na esfera terrena. E aí você precisa entrar, fazer um tribunal para isso, fazer petições para realizações de causas impossíveis e milagres. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem causa na justiça e a causa nunca quer resolvida. Aí você vai entrar e fazer um tribunal e vai fazer isso. Você é casado, mas não é divorciada. Eu vi hoje o testemunho de uma mulher que ela vivia uma vida ruim e o marido dela, eles eram separados e o divórcio ainda não tinha saído. E tudo que ela orava ia primeiro para o marido dela, passava por ele. Por quê? Porque ele é autoridade. Se a pessoa ainda está casada, ainda não é divorciada, diante da lei, todas as bênçãos que ela ora e pede para si vão para o marido dela, porque ele que é o cabeça. Tudo que vem de bênção vem, né, pelas nossas autoridades sobre nós, até chegar em nós. Entende? Então, o marido dela vivia muito bem numa casa excelente e ela sempre vivendo mal e sem grana, uma situação difícil, entendeu? E muitas pessoas vivem assim também por causa de pensão, né? Eu conheço, eu tenho uma irmã que ela não pode trabalhar, senão ela perde a pensão. Essas alturas do campeonato, ela já está idosa. Ela vai caçar, se aventurar em arrumar um emprego e perder a pensão dela. É uma situação bem complicada, né? Eu acho que eu não ficaria nessa situação, mas eu entendo a situação, né? Então, e aí eu até falei com ela hoje sobre isso. Falei, olha, você pode realizar essas coisas no espiritual, entende? Você pode sim realizar um processo no espiritual. Foi igual ela chegar e falar: Deus, o Senhor sabe que nós já separamos, né? O divórcio ainda não saiu por causa dessa situação, mas eu te peço que não deixe que isso aconteça, que o Senhor venha no céu nos desligar, o Senhor envie anjos para nos desligar. Não é só aquela oração, tá, gente, de desligar a alma, igual a gente faz, tá? Essa é importantíssima, tá? Mas nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de algo bem mais profundo, entende? Você viver uma vida espiritual de alta performance, sabe? O que é isso? É você governar sobre o reino espiritual. Para isso, precisa passar por processos. E você pode chegar e falar com Deus: Senhor, a mesma coisa o nome. Você vai pesquisar seu nome. Seu nome foi dado a você
por inspiração em algum, chamo de demônios, que eles chamam de santo aí, né? Os ídolos. Aí você não vai poder mudar o tempo, você também dificilmente vai lá mudar seu nome na lei, né? Tudo isso. O que você vai fazer? Tudo por fé mesmo. Você vai chegar e falar: Senhor, em nome de Jesus, converte o meu nome. Eu quero crer agora que meu nome não significa mais isso. Que eu agora corto com a espada do Espírito toda a ligação do meu nome com esse demônio, com essa influência. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha selar meu nome e não de forma que nada penetre. Em nome de Jesus, com a tua unção. Entende? Então, nós vamos ainda estudar muito sobre o Tribunal Superior Celestial, para que vocês entendam melhor tudo isso. Então, as petições para realizações de causas impossíveis, né, e milagres, são motivos que você tem para entrar no reino, no tribunal celestial e abrir um tribunal. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmos 2:9. Olha, tudo que você precisa que mude na sua vida, você tem que guerrear por isso. Você tem que lutar por isso. Entende? O reino dos céus é tomado à força. Quando fala aqui, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança. Os territórios têm que ser tomados, entende? Você precisa ir lá e tomar, como Josué fez. Só que não é só território, terra, é tudo. O território da sua vida é qualquer área da sua vida que você precisa tomar, e você vai usar o quê? Tem as leis do Senhor aqui no Tribunal de Justiça a seu favor, entende? Você tem um advogado, você tem as nuvens de testemunhas, você tem os intercessores, você tem os profetas, né? Tem tudo isso. Né? Continuando aqui sobre motivos para entrar no tribunal e abrir um processo. No sentido intercessório, por exemplo, né? Sobre o território, requerimento de cura, requerimento de doenças, cura de doenças incuráveis, libertação de necessidade de medicamentos, cura para evitar cirurgias, cura de ansiedade, cura de alergias e problemas de pele, curas no aparelho reprodutor, digestório, respiratório, circulatório, curas de obesidade, ansiedade, depressão, esquizofrenia, crescimento ou correção nos ossos. Tudo isso você pode fazer um tribunal e pedir a Deus, falar: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor não me fez para viver assim. Eu peço que o Senhor venha processar o espírito que tem me feito esse tipo de sintoma, entende? Que tem colocado essas enfermidades que me deixou dependente de medicamento, ou que vem colocar esse tipo de coisa que eu vou precisar de cirurgia. Eu não quero isso, eu não vou precisar de cirurgia, em nome de Jesus. Entende? Você tem que abrir um tribunal para tudo que você precisar, desde que você esteja vigiando para estar vivendo em santidade, porque senão o acusado vai ser você, né? Motivos para entrar no tribunal, continuando, no sentido intercessório, requer promessas não cumpridas. Você pode requerer promessas não cumpridas, tá? Por exemplo, eu vejo a Edenil sempre ora pela conversão da família dela. Aí, o que você vai fazer, Denilson? Você vai entrar, fazer um tribunal de justiça lá, você vai fazer abrir um processo para poder reivindicar essa promessa diante de Deus, né? Promessa feita por Deus e por homens, tanto faz.
Se Deus prometeu isso, você entra lá e fala: Senhor, eu quero que o Senhor faça agora um julgamento. O Senhor sente na sua cadeira de juiz e venha julgar essa causa. Eu tenho intercedido a vida inteira, eu tenho buscado viver uma vida fiel a Ti. A Tua palavra diz, a Sua promessa é que meus familiares serão salvos, né? Credes em mim, será salvo tu e tua casa. Estou dando um exemplo, tá, gente? E eu peço que o Senhor venha julgar essa causa agora. E eu confio no seu veredito, porque o Senhor me quer bem. Aí aqui, ó, em Salmo 119, 49, está falando assim, ó, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém? Motivos, solicitar leitura. Aqui onde eu estava falando, que lá tem a sala com todos os registros, tá? As armas que Deus te deu estão todas registradas lá. O céu é organizado, entende? Então você vai pedir a Deus o quê? Senhor, me revela, me mostra o livro das armas, para que eu possa saber quais armas o Senhor me deu. E envia anjos para me ensinar a usar elas, tá? Pede, Senhor, eu peço que o Senhor venha abrir o livro pessoal da minha vida. O livro de nações, por exemplo. Você quer conquistar uma nação para Deus, você pede a Deus para te mostrar o livro que tem os registros daquela nação, que aí você vai saber como lutar para ganhar aquela nação. Livro de destino, Salmo 139, 16, fala sobre isso. O livro de destino, você pede a Deus para te revelar, para você saber o que Ele quer que você faça realmente, entende? Tudo isso você pode entrar no tribunal e abrir um processo para isso. Livro do DNA, a sua genética, um livro selado que chama, Senhor, me revela o livro selado da minha genética. Eu preciso saber o que meus antepassados fizeram, o que eu tenho que fazer, como eu devo orar, o que eu devo me arrepender por eles, profeticamente, por identificação. Me revela o livro do DNA da minha genética. Senhor, me revela o plano original, o livro do plano original. Deus te revela para você ler ele. Ele vai te mostrar e vai te revelar, e você vai ler esses livros em espírito, em sonho. Você vai ter visões, você vai ler a palavra e vai sentir Deus falando com você sobre aquela palavra ali que tem a ver com esse livro que você pediu ele para te mostrar. São várias formas que Deus vai falar com você e vai te mostrar, entendeu? Mas se você não pedir, não vai vir. Livro dos Salmos, dos Salvos, aliás, você pedir a Deus para mostrar, para te revelar, está em Êxodo 32, 33. O livro dos Justos, Josué 10, 13. O rolo e os pergaminhos, né, para você ter revelação. Registro e documentos. Arquétipos. Arquétipos são plantas, né? São projetos ou desenhos espirituais que Deus fez a seu respeito. Pede a Ele para te revelar, te mostrar, entendeu? Pedir purificação do sangue e do caráter. Entrar no tribunal para pedir a Deus para purificar seu sangue e o seu caráter. Você pode fazer isso, tudo isso. Né? O portal Sol da Justiça, abertura de portas, é uma coisa que você pode pedir a Deus. Lá a palavra fala do Sol da Justiça, você pode pedir a Deus para abrir portas, tanto físicas, né, de emprego, de tudo, quanto portais celestiais, né? Você pode pedir a Deus acesso ao ministro ancião, né, dos portais, dos portões de Deus, dos portões do Palácio da Justiça, por exemplo, dos portões que se abrem a cada hora, que cada hora tem seu portal, a cada hora Deus está ministrando algo sobre nós, principalmente nos portais de 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite e meia-noite, tá? Tem os de 10 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite,
que também são proféticos, são fortes, mas esses outros são mais poderosos para você poder entrar no tribunal, fazer suas orações, para tudo, tá? Atos proféticos. Gente, atos proféticos, a gente perde demais por não fazer, tá? Eu estava falando, não sei se eu falei com vocês, mas esses dias, tempo atrás, minha sobrinha, o bebê não queria nascer. Foi com a Denil que eu contei, Deus falou comigo assim, pega essa pote, tira a tampa de uma vez. Aí eu fiz, tá! Aí o bebê nasceu. E são várias situações assim que você deve fazer. Por exemplo, você quer abrir uma porta, tenha uma chave. Eu estou comprando uma chave judaica grande, assim, ó, linda. Estou apaixonada com ela. Que é para eu fazer isso profeticamente. Eu vou abrir portais e vou fechar portais. Entende? Profeticamente. Você pode fazer tudo isso e deve. Entende? Usar essa espada que você recebeu hoje, né? Tudo é profeticamente pela fé e você vai ver os resultados, tá? Essa mulher mesmo que eu falei, que ela estava em processo de divórcio e não tinha saído ainda, e a vida dela sempre mal, porque ela também, além dela, as orações que ela fazia, quem recebia era o marido, porque vem tudo para ele primeiro, também tudo que ele fazia de mal, ela recebia nela, por causa do, por causa do, né, da ligação que ainda tem por causa da lei, né? Por mais que você faça uma desligamento de alma, que é uma coisa importantíssima, que Deus já me usou para salvar vidas que estavam já em sistema de sepultura já, entende? Porque estava conectado com a mãe, por exemplo, que morreu, várias situações desse tipo. Mas isso não é o suficiente, tá? Inclusive, eu vou falar para vocês. Eu falei numa ministração passada que o sêmen do homem, ele entra na mulher, ele vai parar lá na medula, né? Ele se transforma e as moléculas são quebradas e ele passa a fazer parte do sangue da mulher, da medula onde produz o sangue, ele passa a fazer parte até do cérebro dela. Por isso ela tem ligação com ele ainda. Às vezes ela tem saudade, mesmo que ela já separou, não quer mais, mas ela fica, né, com essa dependência, entende? Então, assim, é uma coisa muito séria e muito profunda, muito. Nossa, Deus, difícil de explicar essas coisas. Precisa ser feito o quê? Às vezes você tem um namorado que você beijou só, mas a saliva é sangue, é DNA, entende? Nós estamos falando de um nível mais profundo de libertação, nós não estamos falando de salvação. Aí, o que é bom ser feito? Já que o mundo celestial, espiritual, funciona com leis, tanto que tem as leis do universo que são imutáveis, né? O que precisa ser feito? Fazer uma carta de divórcio, tá? Eu tenho já essa carta para passar para vocês. Uma carta de divórcio onde vocês vão entrar no reino espiritual e vão fazer esse divórcio, tá? Com todo mundo que o Espírito peça ao Espírito Santo para lembrar você de cada pessoa que passou pela sua vida e que possa estar influenciando até hoje, tá bom? E isso, gente, é coisa séria, né? É coisa séria, por quê? Tem pessoas que têm morando dentro dela, porque nós somos o templo, nós somos a habitação, tem pessoas morando dentro dela, espíritos imundos, nefilins, vários tipos de espíritos imundos, né? E que influenciam muito, tá? Então, é importante fazer essa carta de divórcio, se divorciar dessas pessoas, entendeu? Então, já tem os passos, ó, oração,
o recolhimento do sangue em forma de cabelo ou de qualquer parte do seu corpo que foi espalhado pela terra, em lugares que você não sabia, mas que não tinha boa presença ali. E até lugares que, de repente, tinham a intenção maligna de receber as suas partículas, entende? Abrir processo no trono celestial e a carta de divórcio que eu vou enviar para vocês. E outra coisa que eu vou falar, decreto, tá? Atos proféticos envolvem decretos. Você precisa fazer decretos daquilo que você não aceita na sua vida ou daquilo que você quer que aconteça. Tudo que você vai fazer, você faz um decreto, de preferência, por escrito, e aí você vai falar, ó, como você entra no tribunal celestial, fala, olha, o decreto, não. Você não vai estar diante do tribunal mais, não, mas você vai falar como rainha e rei. Eu, como autoridade máxima, por ter recebido essa autoridade do Senhor Jesus, e no nome dele, eu decreto que seja feito isso, isso, com um decreto verdadeiro, tá? E aí depois você vai assinar, entendeu? Você vai assinar esse decreto. E de preferência, você pega esse decreto e se for algo de ruim, você pode até levar para um monte, algum lugar assim, onde você vai orar, orar, orar. Se Deus te der direção, você queima, você destrói, faz o que for, entendeu? Agora, se for algo que você quer que aconteça, você vai continuar com aquele decreto na sua mão, na sua casa, e sempre você vai olhar e vai concordar com aquilo de novo, vai falar, está decretado irrevogavelmente. É um decreto irrevogável, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso, tá? Aí eu vou passar para vocês isso aqui, ó. Como orar acessando o tribunal. Pai, em nome de Jesus, eu peço que eu seja levado agora ao trono da graça para que eu possa me purificar e me preparar para entrar no santo tribunal. Este é o momento de confissão e arrependimento, onde você vai confessar, se arrepender, né? Primeiro, tá? Agora, Pai, subo pela cruz de Cristo ao teu tribunal superior celestial e venho apresentar minha petição, requerimento, acesso aos livros, documentos, acusações, argumentos, evidências coletadas, vereditos ao meu respeito. Mostra-me para que eu possa me defender, onde Jesus é meu advogado. Tu és meu justo juiz, meu legislador. Eu chamo as testemunhas de defesa, Espírito Santo, que é o seu testemunha de defesa, os anjos, né? E como que nós podemos ser levados a um tribunal celestial? Sempre que está ocorrendo atividades nos tribunais que envolvem direta ou indiretamente seu nome, você será convocado ou levado automaticamente ao tribunal, como, por exemplo, por acusação do diabo, acusações de homens, pecado, entende? E se você não está ciente dessas coisas, você vai ser acusado, julgado e vai pagar as consequências, né? Agora, se você tem essa consciência, você vai pedir a Deus, Senhor, eu peço que o Senhor me absolva e me dê uma nova chance, se caso você estiver errado. Ou você vai pedir a Deus para te munir, para restituir o que você precisa restituir, tudo isso, né? Mas se você está com a vida em dia, você vai simplesmente, né? Aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo.
Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Né? Tá falando aqui para você entrar no tribunal e entrar em audiência com ele. Ele mesmo está mandando aqui, ó. Em Isaías 43, 25, 27. 25 ao 27. Ele mesmo manda você entrar em juízo com ele, entende? É por isso que eu não concordo com essas lideranças que acham que é uma ditadura, né? O que o líder fala, você tem que fazer sem questionar. Isso é a maior manipulação que eu penso que seja, porque se o próprio Deus fala para você entrar em juízo junto com ele, apresentar suas razões, você tem que ter liberdade com a sua liderança para falar o que você pensa, não com forma de falta de respeito, porque isso Deus não tolera. Isso isso é obstinação. Obstinação. Chega a ser rebeldia, quando você trata uma autoridade com falta de respeito, quando você fala com falta de amor, né? Quando você não respeita, você fala de uma forma sem cuidado, sem reverência, né? Porque as autoridades são instituídas por Deus, sim, né? Então, eu penso que a gente tem que ter intimidade a ponto da gente conversar, falar cada um o que pensa, o que sente, e sem falta de respeito, mas também sem ditadura, né? Que eu vejo muito por aí, né? Então, esse trecho aqui, ó, é a minha base para essa minha heresia, vamos colocar assim, já para os críticos ficarem tranquilos. Amém? Então, amém, amém, amém. Nós vamos terminando por aqui. Eu vou parar de gravar